Bom dia, professores. Bom dia, pessoal. Eu venho falar para vocês aqui, né, por que eu resolvi criar esse grupo, Educação para a Paz. Na verdade, isso começa desde 1981, quando eu ainda jovem, e no ensino médio já tinha assédio de pessoas que professavam o comunismo. E eu, na época, me empolguei um pouco, sem conhecer muito bem, pela ideia de igualdade, aquela coisa toda que vem lá do iluminismo, né? Igualdade, fraternidade. E, e aí, passaram-se muitos anos. Em 1981 eu conheci esse trabalho que eu me engajo hoje. E nesse meio tempo eu vim a conhecer realmente o que é comunismo. Li alguns livros, como esse aqui, Comunismo, Crítica e Contraproposta, que me deu uma visão do que seja realmente o comunismo. E ao longo da história conheci outras pessoas que fui ganhando experiência, aprendendo o que é o comunismo. E tenho visto, né, trabalhando em escolas, entrei em 2009 em escola, sou pedagogo, apesar de nunca ter exercido, porque quando eu terminei pedagogia eu já estava como funcionário público, como agente de organização. Então não valia muito a pena largar um cargo público para poder começar como pedagogo, que não é uma profissão fácil de início. Então assim foi seguindo a minha vida. Eu comecei a trabalhar em escola, a gente não tem uma visão clara de que seja escola. E quando você chega e você começa a ver, né, as terríveis situações, situações de vidas muito complicadas, assim, eu como a maior parte das pessoas que aceitam isso, morava numa periferia, muitas dificuldades econômicas, né? E jovem, e jovem é muito suscetível a ressentimentos, a querer mudar o mundo. Então chega alguém com a ideia do comunismo, né? E apresenta aquilo, né? Ah, todo mundo igual, né? Justiça social, aquelas coisas que todos vocês já conhecem. E eu, como tantas pessoas, fui por esse caminho. E aí a gente vai descobrindo as terríveis situações em que a gente vai descobrindo pela história, né, na verdade, quanta coisa terrível esse pensamento tem trazido para a humanidade. Quanta tristeza, quanta dor, quantas mortes, porque quando te apresenta o comunismo, ninguém te diz que ele é anti-Deus. Ninguém te diz que ele é uma filosofia que nega a existência de Deus. E o próprio Marx, quando começou lá, ele se baseia, na verdade, no ressentimento, no ódio que ele tinha por aquilo que acontecia naquele momento, que não deixa de ter razão, nas situações de injustiça, nas fábricas, o sofrimento que as pessoas eram colocadas, os direitos que eram negligenciados. E ele, dentro da sua raiva daquela situação, ele cria a filosofia marxista, que na verdade é carregada de ressentimento, de mágoas. Então, se torna algo terrível, que
acaba por trazer às pessoas muitas raivas. E ele se baseia em em Hegel, que é da dialética, que é aquela história existe uma tese, existe uma antítese ou antitese, e vem uma síntese, que é melhor que a tese, é melhor que a antítese ou antitese, ou seja, uma luta. Então, através disso, ele diz que todo desenvolvimento, todo crescimento vem através da luta. Então, divide-se a sociedade em grupos para poder criar as lutas de classes, né? Para poder criar as lutas de classe. Isso, na verdade, é toda a base do marxismo. Existe até uma ideia muito interessante, que a princípio parece muito bonita e muito correta, que é a ideia do ovo e do embrião. Então existe a casca, né? E existe o embrião. Então o embrião nega a casca nega o embrião, e aí vai surgir algo maior, que é o pintinho, que é maior que a casca e maior que o embrião. Nossa, que bonitinho, né? Olhando assim até parece real isso aí. Mas só que ninguém esclarece que, na verdade, a casca não luta contra o embrião, jamais. A casca ela está lá para proteger o embrião. E conhecendo esse grupo de ideias, esse encadeamento de ideias, que na verdade o marxismo ele consegue crescer porque é um encadeamento de ideias que tem uma certa lógica. Infelizmente, dentro do capitalismo, da democracia, não existe uma filosofia tão completa como é ali o marxismo. E isso faz com que ela se torne muito atraente. Mas ela é toda baseada em ressentimento, em mágoa. Então, por exemplo, essa ideia do ovo e do embrião. A casca ela não existe ali, não existe um ataque entre embrião e casca. Muito pelo contrário, a casca está ali para proteger o embrião. Ela sacrifica, né, pelo embrião. E dentro da natureza o que acontece é isso, né? É um dar e receber constante, em que existe um sacrifício, né? Que não chega a ser um sacrifício. Quando existe amor, quando existe dar e receber verdadeiro, amor verdadeiro, não chega a ser um sacrifício. Então essa que é a realidade. Então esse é um encadeamento de ideias. Infelizmente muitas pessoas inclusive saíram do grupo, e por isso eu me vi com certa urgência em gravar esse vídeo. E eu espero que seja proveitoso para todos, né? E que a gente possa engajar nessas ideias. Porque, como a própria professora Cleide me disse esses dias, muitas vezes nós não temos uma percepção muito clara e às vezes nós não somos unidos, em primeiro lugar, né? Em torno das ideias conservadoras. E os marxistas, os esquerdas, eles são bastante unidos. Eles estão dispostos a realmente se sacrificar por aquilo que eles acreditam. Então é necessário que realmente a gente também, né, se coloque na posição de fazer alguma coisa, enquanto nós podemos. Porque se nós não fizermos nada, daqui a pouco não teremos nem o direito mais de falar. Obrigado a todos e que possamos fazer crescer esse grupo, chamando outras pessoas, trazendo essas pessoas que saíram para que possam retornar, porque é um trabalho essencial.
talvez nem mesmo para nós, mas para os nossos filhos, para os nossos netos, para que eles possam ter algum futuro. Obrigado a todos. Até mais.